Fala, minha torcida, começando mais um vídeo aqui no canal. Você é minha paixão, então vai lá, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações. Então, perto de bater 4 mil inscritos. Conto com você, torcedor regateando. Sempre tem conteúdo do Clube Brasil. O CRB que joga hoje, né, galera? Às 8 horas no estádio Rei Pelé contra a equipe do Novo Horizontino. O CRB que tá na 11ª colocação ali com 33 pontos. O CRB vencendo chega a 36. Um jogo que praticamente, para mim, torcedor regateando, não chega a ser um jogo que a gente deve pensar ainda em acesso. Para mim, a chance do CRB em pensar em um acesso, vários jogos que o CRB teve pela frente que deixou escapar, né? Chance de vencer e acabou empatando, acabou perdendo, com vários times aí na parte de baixo da tabela. Então, o torcedor regateiro não pode se iludir. A gente sabe que a nossa meta agora é chegar aos 45 pontos e é isso mesmo que tem aí pela frente. A gente não pode pensar mais, porque o time, quando ganha uma ou duas, né? Chega no próximo jogo, a equipe se atrapalha, empata, perde e passa falsa esperança pra gente. Torcedor regateando, a gente não pode ficar se iludindo que esse time do CRB é um time limitado, a verdade é essa. Alguns jogadores que, pelo nome, um elenco bom, mas um passa falsa confiança. Um jogo que, pra mim, o CRB tem a obrigação de vencer, né? A gente vê o futebol do CRB em campo, é um futebol que deixa a desejar muito. Um ritmo de jogo muito aquém que a gente esperava desse elenco do CRB. Então, você confia ainda no elenco do CRB? Então comente abaixo. Você confia, acredito eu, que eu mesmo vejo o CRB ali na parte do meio da tabela, né? Risco de queda, acredito que não. Também um acesso, também não. Então, o CRB vai brigar ali para ficar no meio da tabela e tem que ganhar hoje pro Novo Horizontino. Mas veja o que falou aí a galera da rádio NN Play, do Futebol Show, falou sobre o elenco do CRB, né? Sobre esse grupo, que praticamente é um grupo que passou falsa esperança pra gente. Já um campeonato alagoano que ganhou invicto, não foi tão bem também na Copa do Nordeste, mas na Copa do Brasil fez boa campanha. E com isso a diretoria regatiana achou que esse elenco aí é um elenco que podia chegar, né, brigar ali na parte de cima ali da tabela, mas a gente viu que é um time muito limitado. Então a gente não pode comparar o futebol alagoano e comparar com o futebol nacional de uma Série B, que é totalmente diferente. Você pegar times do futebol de Alagoas e pegar time de fora, né? Time de cada estado é totalmente diferente. Então a torcida do CRB se iludiu em algumas partes, porque o time foi campeão invicto alagoano, e mais o próprio torcedor regateano falava. Esse time aí precisa de reforços, mas a diretoria contratou, mas trouxe jogadores que praticamente era para ficar no banco, porque titular ali para mim não dava. Hoje, essa contratação, se você for ver, o jogador Edmar, tá de brincadeira. O Edmar para o Guilherme Romão, tá de brincadeira essa contratação. Mas trouxe o Matheus Mega de volta, teve o Tata Baiano, né? Trouxe o Everson, né? Trouxe também o Heitor, várias contratações que para mim mal feitas no CRB, mas é isso, né? Então é isso. E pelo que foi essas contratações feitas, a gente vê o Bruno Silva entrou nas partidas, mas não é esse futebol todo. O Léo Pereira tá devendo. Então, um jogador que recebe muito alto pelo valor que recebe e o futebol muito abaixo que mostra. Não é só eles. A gente tira também pelo zagueiro Anderson Conceição, tira pelo Edmar, né? Tira por vários jogadores que estão aí recebendo. O Copete é um deles. O Copete também é outro, né, que recebe, e vários jogadores, né, que tá aí recebendo pelo CRB, mas futebol que é bom não mostra. Então, a competência, né, parabéns à diretoria do CRB por essas contratações mal feitas, né? E o torcedor, que a gente tá aqui sempre falando, né? E tentando passar pro torcedor uma confiança que o time pode brigar assim, pelo acesso, mas a gente sabe que tá difícil. Tá difícil porque o time, quando ganha uma, ganha duas, o empate perde, e pelo futebol que vem mostrando até hoje, um futebol limitado, jogadores que o CRB cria jogadas, mas na hora de finalizar peca. E isso é o problema do CRB, né? Então, veja aí a reportagem aí da rádio NN Play sobre esse elenco CRB. Dê seu like, se inscreva no canal, isso aí é minha paixão. Lembrando, chegue cedo, às 16 horas, tem aí o esquenta ali no pré-jogo, né? Com Alex, né? NSC. Então é isso.
Veja aí que a galera falou da NN Play. Forte abraço. Mas continua sonhando a equipe do Galo e o torcedor do Galo também, né, Canhão? Na verdade, o torcedor do CRB está muito chateado ainda pelo resultado, né, Tony, do meio de semana, com aquele empate com o Avaí. O torcedor do CRB está muito chateado, é um torcedor que evita até muitas vezes criar um otimismo. O otimismo da permanência, sim, esse permanece. Mas aí a ideia do acesso, que nós só conversávamos, né, até o início da semana, terça-feira, nós comentávamos esse assunto, e nós conversávamos, não estou dizendo que nós acreditávamos, tá certo? Nessa situação. É preciso deixar claro isso, antes que se crie alguma confusão, algum companheiro aí no estúdio possa se sentir ofendido, dizendo, eu sempre acreditei que o CRB não estava pela permanência e nunca pelo acesso. Eu estou dizendo o seguinte, que nós conversávamos, mas a ideia do acreditar na coisa, eu diria que foi o Alan que cogitou essa situação, e o Alan que vai daqui a pouco participar, ele vai ter a oportunidade de me corrigir. Eu acho que o CRB é isso aí que nós estamos vendo na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem time para vencer o Novo Horizontino? Tem. Mas o futuro do CRB é um futuro muito incerto. É bem diferente de um Vitória e de um Sport. Se nós conversarmos aqui sobre o momento de Vitória e de um Sport, eu diria, né, se os senhores acompanham realmente a Série B, que sei que acompanham, todos nós aqui vamos praticamente cravar a ideia de que esses dois times estarão na Série A no ano que vem, a não ser que aconteça uma tragédia. Mas no caso do CRB, a conversa é diferente. O CRB, para mim, é isso aí. Tem time para vencer o Novo Horizontino? Tem time para vencer o Novo Horizontino. Só que também o CRB tinha time para vencer o Avaí e não venceu. Entendeu? Como também outros adversários, Sampaio Corrêa, que o CRB empatou no Repelé, tinha time para vencer o Sampaio no Repelé? Tinha, mas não venceu. Teve time para vencer o Sampaio jogando lá em São Luís? Teve, mas não venceu. Então o CRB é isso aí. Eu acredito que é uma equipe que vive esse momento mesmo de oscilação na temporada. A conquista do título alagoano, a passagem, boa apresentação no jogo, a passagem de fase da Copa do Brasil, né, ainda tem a terceira fase, e os jogos contra o Atlético Paranaense, além da participação na Copa do Nordeste, essa somatória de momentos bons que o CRB teve na temporada trouxe para a diretoria uma confiança muito grande de que o time não precisaria de peças com qualidade para a sequência da competição. Então vejo o CRB com um time bom, mas com um elenco que não é tão bom e com jogadores que poderiam decidir e não estão vivendo grande fase. É exemplo do Rafael Longini, que é um atleta que tem uma certa qualidade. Nós sabemos o que o Rafael Longini já fez pelo CRB e em outras equipes também, até quando atuou pela equipe, se não estou enganado, do Operário, no Paraná. Mas é um jogador que no CRB não vive um grande momento. E o João Paulo é o atleta que hoje assume essa titularidade no meio campo do CRB, mas é um jogador também que tem qualidade de passe, mas tem deficiência na questão mesmo do gol. É um jogador que dificilmente faz gols. Então o CRB tem essas carências. Acredito que ter possibilidade de alcançar uma permanência sem correr riscos, ou seja, sem chegar às últimas rodadas com essa permanência já garantida, isso pode acontecer de fato, mas não dá para cravar nada no CRB. Pelo menos esse é meu ponto de vista. Eu não consigo cravar nada no CRB, porque aí eu estaria mentindo para o torcedor, fazendo média com o torcedor. Isso eu não vou fazer nunca. Muito bem, com certeza. Diogo Silva, Hereda, Fábio Alemão, Ramon, Edmar, Falcão, Léo Pereira, Lucas Lima, João Paulo, Renato e Anselmo Ramon. Essa é a equipe que vem jogando ultimamente também, não é isso, André? O Daniel ele não foge muito do que tem para escalar. Ele mudou o sistema, ele mudou a estrutura. Ele saiu daqueles 3 volantes para colocar o 4-3-3. Só que desde o jogo contra o Sampaio Corrêa, que ele definiu essa nova estrutura, e em outros momentos e outros jogos que ele também optou mais durante o jogo para fazer um 4-3-3 quando necessitou, é uma formação que não é desequilibrada. O 4-3-1-2 do Daniel, e é um padrão de jogo que pelo menos é o que eu enxergo do CRB, é uma estrutura que dá muito mais equilíbrio tático para a equipe, que deixa o meio de campo muito mais forte, com a qualidade dos jogadores, principalmente a função que o Lucas Silva faz, fazendo o corredor ofensivo do lado direito pela beirada, tendo mais liberdade para o João Paulo não precisar tanto voltar para marcar, e principalmente o lado esquerdo com o Renato. Quando ele muda para o 4-3-3,
os jogadores necessitam ou precisam assimilar as movimentações dentro do campo. E o CRB até agora, nesse 4-3-3 do Daniel Paulista, não conseguiu. Além de toda a oscilação e o nível que em todas as partidas baixa, o nível que eu falo, o nível de atuação. Foi assim contra o Sampaio. Se a gente pegar uma sequência, foi assim contra o Sampaio Corrêa, foi assim contra o ABC, foi assim agora contra o Avaí. Nos outros jogos, da mesma forma. É um time que consegue impor uma agressividade, uma intensidade em um espaço curto de tempo. Ou no primeiro tempo. Depois, baixa o nível, baixa a intensidade, baixa o ritmo. E isso mostra e demonstra que o time não é equilibrado. É um CRB que ele farrapa, como eu costumo falar, porque não tem esse equilíbrio. E principalmente quando joga no Rei Pelé, enfrentando outros times que estão abaixo, principalmente na tabela, a ansiedade de tentar matar o jogo a qualquer momento ou vencer a qualquer momento, acontece o que aconteceu contra o Avaí. A gente pega o gol do Avaí, foi um erro que é um erro primário para um time como o CRB, que são de jogadores rodados. Bola perdida no meio de campo, um passe errado mais curto, o time saindo para jogar todo espaçado, o Avaí vem e faz o gol e aí complica a situação. Eu tô com a mesma opinião e inclusive com a mesma opinião também, e a gente comunga dessa opinião do Viderlan. Para mim, o CRB vai fazer mais um campeonato de Série B de coadjuvante. Vai ficar nessa do torcedor imaginar, de pensar que pode se classificar, tudo mais, mas vai ficar na Série B de novo.